aí, pessoal que acompanha o Morph Funcionando, como que estão indo com os estudos? Espero que estejam acompanhando direitinho as nossas aulas. Hoje a gente vai continuar a descrição de algumas estruturas que estão na região do encéfalo. Hoje a aula é sobre as meninges cranianas e algumas estruturas que estão relacionadas com essas membranas conjuntivas, tipo os seios da dura mater, algumas pregas da dura mater. Então acompanha aí as descrições. Olá pessoal, então hoje a nossa aula vai ser sobre as meninges cranianas e algumas formações que são desenvolvidas a partir dessas meninges. Nós vimos na aula sobre medula espinal que as meninges são membranas formadas por tecido conjuntivo que envolve o sistema nervoso central. Nessa peça nós temos um corte sagital mediano do encéfalo e vejam que o encéfalo, como parte do sistema nervoso central, também é envolvido por essas membranas conjuntivas. Essas membranas são compostas de mais externo para mais profundo, pela dura mater, que está em cinza nessa peça, pela aracnoide, que está em rosa, e recobrindo a superfície do sistema nervoso central, nós temos a membrana mais fininha, que é chamada de pia mater. Então, o conhecimento da distribuição e também da estrutura das meninges é muito importante para o estudante da área da saúde, uma vez que essas estruturas, além de proteger o sistema nervoso central, também podem ser acometidas por diversas patologias, como infecções, no caso das meningites, por tumores, que são os meningiomas. E, além disso, o acesso cirúrgico no encéfalo depende da abertura dessas membranas que o recobrem. Portanto, pessoal, vejam que aqui no encéfalo nós vamos encontrar as mesmas 3 meninges protegendo essa região, né? Assim como na medula espinal. Porém, nós vamos verificar várias diferenças entre as meninges cranianas e as meninges espinais. A primeira delas é com relação à dura mater, a meninge mais externa e mais resistente, já que ela contém uma grande quantidade de fibras colágenas. A dura mater aqui no encéfalo, ela é dividida em 2 folhetos. Vejam só, a gente consegue visualizar essa divisão nessa porção do corte sagital mediano. Vejam que o folheto mais externo está aderido ao osso que forma o nosso crânio, né? Mais especificamente a parte do osso que está voltada para a cavidade craniana. Aqui o folheto externo da dura mater se comporta como o periósteo desses ossos, apesar de não conter células osteoprogenitoras. Dessa forma, o folheto mais externo da dura mater também é conhecido como folheto periosteal da dura mater. Já o folheto mais interno, que está voltado ou mais próximo do tecido encefálico, ele está aderido à membrana que fica logo abaixo dele, que é a aracnoide, que nessa peça está pintada nesse rosa mais clarinho. Aqui nós temos a aracnoide mater. Então, a aracnoide mater se adere a esse folheto mais interno da dura mater, e por isso esse folheto também é conhecido como folheto meníngeo da dura mater. Dessa forma, como o folheto mais externo está aderido aos ossos do crânio, nós não vamos encontrar lá na região do encéfalo aquele espaço que circunda a dura mater, que a gente encontra na medula. Esse seria o espaço peridural, ou extradural, ou epidural, que na medula é repleto de vasos sanguíneos, nervos e uma boa quantidade de tecido adiposo. Aqui nós vamos encontrar vasos sanguíneos e nervos, porém não aquela densidade toda de tecido adiposo, né? Já que essa membrana está aderida ao osso. Portanto, aqui na região do crânio, o espaço epidural ou peridural é um espaço potencial, assim como o espaço que nós vimos entre a dura mater e a aracnoide lá da medula, né? O espaço subdural, que aqui também é um espaço potencial, ou seja, esses 2 espaços só vão existir realmente caso aconteça acúmulo de alguma substância, né? No caso do espaço epidural entre o osso e o folheto externo, e no caso do espaço subdural entre o folheto interno e a aracnoide. Então, por exemplo, se houver acúmulo de sangue devido a algum rompimento de vaso sanguíneo, esse espaço passa a se tornar um espaço real. Então, como a dura mater craniana possui 2 folhetos, à medida que essa meninge desce e passa pelo forame magno, apenas o folheto interno acompanha ou é contínuo
com a dura mater espinal, que é a dura mater que recobre a medula espinal. Na maior parte do crânio, o folheto externo e o folheto interno da dura mater estão aderidos um ao outro. Porém, em algumas áreas, o folheto interno se destaca do folheto externo, como estamos vendo aqui nesse corte sagital mediano, para formar pregas da dura mater. Essas pregas dividem o encéfalo em compartimentos, mas apesar dessa separação, esses compartimentos têm ampla comunicação entre si. A primeira prega que nós vamos visualizar é a prega que divide parcialmente o hemisfério cerebral direito do hemisfério cerebral esquerdo. Ainda utilizando este mesmo modelo de corte sagital mediano, vejam que nessa região o corte é frontal. Temos aqui a lâmina mais superficial, que seria a lâmina externa ou periosteal da dura mater, e vejam que nesse ponto, exatamente em cima da linha mediana, aonde nós temos a fissura longitudinal do cérebro, o folheto interno da dura mater de cada lado se destaca e aprofunda ao longo dessa fissura, formando uma prega da dura mater. Vejam também que, ao se desprender, o folheto interno leva junto a aracnoide, já que essa meninge também está aderida a essa porção da dura mater, né? O folheto interno, por isso folheto meníngeo. Essa prega da dura mater é denominada de foice do cérebro, porque ela está presente desde essa região anterior, relacionada ao lobo frontal e ao osso frontal, onde nós temos a crista frontal, onde essa prega se prende e segue supero-posteriormente, cobrindo toda a face medial do cérebro. Vejam neste outro modelo, também temos um corte sagital mediano. Aqui anteriormente nós temos a crista etimoidal e mais à frente a crista frontal, aonde a foice do cérebro se prende e se estende supero-posteriormente, escondendo as circunvoluções ou giros cerebrais de toda essa face medial do telencéfalo. Essa foice, ela se estende ao longo, então, de toda a face, essa porção mais posterior, e vai se prender lá na região da protuberância occipital interna, do osso occipital. Agora, numa vista posterior, vejam só a porção final da foice do cérebro, dividindo esse hemisfério cerebral do outro, que não está presente desse lado da peça. E vejam que nessa porção inferior, entre o hemisfério cerebelar e o hemisfério cerebral, nós temos novamente o destacamento de uma das lâminas meníngeas, formando essa separação entre cerebelo e telencéfalo. Esse é o tentório do cerebelo, uma prega também da dura mater, que segue anteriormente, formando o compartimento que vai alojar os dois hemisférios cerebelares. Apesar de não estar demonstrada nessa peça, uma foice cerebelar também se forma nessa região entre os dois hemisférios cerebelares. A premissa é a mesma, né? A lâmina interna da dura mater se destaca e divide parcialmente esses dois hemisférios cerebelares. Nessa outra peça, o corte sagital passa exatamente na região que divide o telencéfalo do cerebelo, aquela parte que a gente chamou de tentório do cerebelo. Agora eu vou girar esta peça. Desse lado, o corte é sagital mediano, ou seja, passa exatamente ao longo do plano mediano da cabeça. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa região. Vejam que nesse local, onde a glândula hipófise está alojada no interior do osso esfenoide, no local denominado de célula turca, nós temos mais uma formação da dura mater. Nesse local, a dura mater, ao passar pela célula turca, o seu folheto interno também se destaca, recobrindo essa glândula, circundando o infundíbulo. Nesse local, essa tampinha, que é formada de dura mater, né, e que fecha a célula turca superiormente, é denominado de diafragma da célula. Além das pregas da dura mater, nós temos, em alguns momentos, quando o folheto interno da dura mater se desprende do folheto externo, a formação de estruturas venosas, chamadas de seios da dura mater. Esses seios são formados, então, por dura mater, porém, na sua porção interna, são revestidos por endotélio, assim como todo vaso sanguíneo. No interior desses seios, nós temos a circulação
de sangue venoso. O sangue proveniente do encéfalo, tanto de veias mais superficiais, como de veias mais profundas, como também do globo ocular, drenam para o interior dos seios venosos. Esses seios, eles estão localizados, em sua grande maioria, nas margens de início das pregas da dura mater. Então vejam só que nessa porção mais superior, aqui relacionada com a fissura longitudinal do cérebro, onde nós temos a foice do cérebro, nós temos a separação do folheto externo e o folheto interno da dura mater. Aqui dentro nós temos seio venoso que é drenado dessas veias mencionadas anteriormente. Vejam só, no corte frontal a gente consegue visualizar a secção triangular desse seio, que é denominado de seio sagital superior. Ele segue superficialmente ao longo da fissura longitudinal do cérebro até a região posterior próxima aqui do lobo occipital do telencéfalo. Neste outro modelo, também corte sagital mediano, observem que a gente consegue visualizar a foice do cérebro em sua totalidade e vejam só, partindo dessa parte mais superior relacionada com a fissura longitudinal do cérebro, nós temos todo o seio sagital superior. Vejam que ele termina nessa porção posterior relacionada com o lobo occipital e inferiormente ao cerebelo. Nesse local, nós temos o início de um outro seio, o seio reto. Esse seio ele está localizado na origem das duas porções laterais do tentório do cerebelo. Então, seguindo para esse plano mais lateral, nós temos a porção do lado direito do tentório do cerebelo e aprofundando para o outro lado, da outra porção lateral, nós temos a outra parte do tentório do cerebelo. Entre essas duas abas, nós temos a formação do seio reto. No seio reto, nós temos também a tributação de um outro seio, que é o seio sagital inferior, que está localizado na margem livre inferior da foice do cérebro. É no seio reto que nós temos também a tributação de uma veia profunda do encéfalo, denominada de veia cerebral magna, ou veia de Galeno. Nessa região, onde nós temos a chegada do seio sagital superior, nós temos também o início de um outro seio que desce inferiormente, não está representado nessa peça, que é o seio occipital, e lateralmente de cada parte posterior do tentório do cerebelo segue outros dois seios em sentido transversal. Esses são os seios transversos da dura mater. Então, voltando para essa peça numa vista posterior, vejam só que aqui é a região onde está descendo a foice do cérebro e aqui o tentório do cerebelo. Nesse local, a lâmina interna da dura mater se afasta da lâmina externa e o mesmo acontece nessa região do tentório do cerebelo. Então, aqui nós temos a porção final do seio sagital superior, o encontro desse seio com a outra porção do tentório, onde a gente tem a formação do seio transverso direito. Do lado de cá, nós temos a formação do seio transverso esquerdo, que não está representado nesse modelinho, e nós teríamos também aquele seio menorzinho inferiormente, que é o seio occipital. Nesse local, também está chegando neste ponto o seio reto. Observem que nós temos, então, uma região onde vários seios se encontram. Nesse local, nós temos a formação da confluência dos seios. Então, nessa peça, em corte sagital mediano, o seio sagital superior foi descontinuado neste ponto por conta de um outro corte, que é apenas sagital, e como ele está presente ao longo da linha mediana, ele não aparece no corte sagital, apenas nas porções onde o corte é sagital mediano. Vejam que aqui é o ponto de encontro do seio sagital superior com o seio reto, que inicia na região do tentório do cerebelo, e aqui nós temos também a pontinha inicial do que seria o seio occipital, né, e o local de encontro de todos esses seios. Lembrando que seguindo neste plano transversal, né, de cada lado dessa região, né, posterior da dura mater, nós temos os seios transversos. E o ponto de encontro de todos esses seios é a confluência dos seios. Agora nós temos um outro modelo, nós estamos visualizando a porção superior da calota craniana. Eu vou retirar num corte transversal. Vejam só, visualizando inferiormente a calota. Este lado está recoberto pela dura mater, esse daqui seria o folheto interno ou meníngeo da dura mater. E aqui nós estamos
com uma visualização completa do seio sagital superior. Vou colocar de lado essa peça para a gente visualizar agora, olha só, a base do crânio. Vejam que nós temos vários outros seios relacionados com a base do crânio. Temos aqui a porção final do seio sagital superior, terminando na confluência dos seios. De cada lado da confluência está saindo o seio transverso, a gente pode visualizar o seio transverso do lado direito. Da confluência nós temos também o início, né, e ao longo de toda essa região relacionada ao cerebelo, nós temos o seio occipital. E na porção final do seio transverso, lateralmente, desce essa estrutura, esse seio, que forma uma letra S, que é denominado de seio sigmoide. O seio sigmoide, ele desemboca em um forame da base do crânio, denominado de forame jugular, já que assim que o sangue venoso adentra esse forame, ele entra numa veia da região do pescoço, denominada de veia jugular interna. Vejam também que a partir do seio transverso, nós temos um outro seio que segue adiante em relação à parte petrosa do osso temporal. Do lado de cá, olha só, essa parte petrosa não está recoberta pela dura mater. Então aqui nós temos o seio petroso superior. O seio petroso superior recebe o sangue drenado por este outro seio que fica nessas porções laterais ao corpo do esfenoide. Esse é um dos seios mais importantes da base do cérebro, é o seio cavernoso. Por esse seio, nós temos a drenagem das veias oftálmicas que vêm por essa região aqui relacionada à órbita, e essas estruturas, né, elas estão relacionadas com o desenvolvimento, por exemplo, de infecções que são disseminadas a partir da região da face, já que muitas das veias da região da face drenam por meio das veias oftálmicas, que nós não estamos visualizando neste modelo. Outra região venosa importante aqui na base do cérebro são essas redes venosas que nós denominamos de plexo basilar. Vejam que eles estão relacionados com o clivo, que é essa região inclinada do osso occipital, né? E essa porção também está relacionada com uma porção do tronco encefálico, que fica nessa região, que é a ponte. Tá? Então esse é o plexo basilar, ele também drena para os seios da dura mater. Bom, pessoal, então nós terminamos a descrição das estruturas relacionadas com a dura mater. Vamos agora à descrição de tudo que está relacionado com a aracnoide. Essa meninge, que é um pouco mais fina do que a dura mater, né, e está aderida ao folheto interno ou meníngeo da dura mater. Vejam que ela está representada em rosa nessa peça, né? E uma particularidade desta meninge é que ela possui várias estruturas fibrosas que se desprendem do seu folheto e vai em direção à pia mater que reveste o sistema nervoso. Essas estruturas que nós não estamos visualizando nessa peça são as trabéculas aracnoides. Bom, então como a aracnoide ela está aderida ao folheto interno da dura mater e a dura mater está aderida ao crânio, né? Mesmo que esse folheto interno esteja aderido indiretamente por meio do folheto externo, ele está aderido aos ossos do crânio. Então, aonde a dura mater vai, né, vai seguindo, quando ela se afasta do tecido nervoso, por exemplo, ó, aqui a gente tem um afastamento da dura mater em relação a essa porção do cerebelo e essa porção do tronco encefálico, né? Então, aqui, vejam só, a aracnoide ela também se afastou juntamente com a dura mater. Nesses locais, nós temos um alargamento do que a gente conhece como espaço subaracnoide, já que entre a meninge aracnoide e a pia mater, nós temos um espaço real preenchido por líquido cérebro-espinal, o espaço subaracnoide. Nesses locais aonde o espaço subaracnoide se torna mais dilatado, né, por conta desse afastamento da aracnoide juntamente com a dura mater, nós denominamos de cisternas subaracnoides. Essa daqui é a principal cisterna relacionada ao encéfalo. Essa é a cisterna magna ou cisterna cerebelo-bulbar. Nesse local, nós podemos inserir uma agulha para coletar, por exemplo, o líquido cérebro-espinal, para fazer análise da sua composição, né, de uma forma muito parecida com o que a gente mencionou lá com relação à cisterna lombar, que está relacionada com a cauda equina da medula espinal. Logo acima aqui do cerebelo, nós temos o teto do mesencéfalo, formado pelos colículos
né, do mesencéfalo, colículo inferior e superior. Nesse local, vejam só, nós temos um novo alargamento do espaço subaracnoide. Aqui nós temos a cisterna colicular. Um outro alargamento, olha só, acontece na região anterior aos pedúnculos cerebrais, lá no mesencéfalo também. Aqui é a cisterna peduncular. Temos também um pequeno alargamento à frente da ponte. Aqui vai ser denominado de cisterna pontina. E, por fim, esse alargamento do espaço subaracnoide que está à frente do quiasma óptico. Essa é a cisterna quiasmática. Ainda com relação à meninge aracnoide, observem que em alguns pontos essa meninge ela envia tufos para o interior dos seios da dura mater. Esses tufos estão relacionados com a reabsorção do líquido cerebroespinal, que circula no interior do espaço subaracnoide. Então, essas granulações permitem que o líquido cerebroespinal que está no interior do espaço subaracnoide adentre os seios da dura mater e se misture ao sangue venoso. E dessa forma contribui com a circulação do líquido cerebroespinal e também contribui com o não acúmulo, né, com o não aumento de volume desse líquido no interior desse espaço, que poderia ser muito prejudicial para o sistema nervoso. E por fim, nós temos a meninge mais interna, né, mais profunda das três, e também a mais fina, que é a pia mater. Ela reveste, né, ela está em contato direto com o tecido nervoso, inclusive ela dá resistência para esse tecido, que é de consistência mole, e por estar em contato direto com o tecido, qualquer relevo ou reentrância desse tecido, ela acompanha. Inclusive, ela penetra, né, profundamente nessas reentrâncias, acompanhando até mesmo os vasos sanguíneos. Ela recebe prolongamento dos astrócitos, formando uma membrana denominada membrana pioglial, que também vai ajudar na proteção do encéfalo, né? Mas a gente não consegue dissecar a pia mater desse tecido, já que ela é extremamente fininha. É interessante ressaltar que nesse momento em que a pia mater adentra o tecido nervoso e envolve os vasos sanguíneos também vão ser envolvidos pelo líquido cerebroespinal do espaço subaracnoide. Aí nesses espaços existem os vasos sanguíneos, né, contendo líquor, que formam um manguito protetor ao redor desses vasos, o que é muito importante para amortecer o efeito da pulsação das artérias ou picos de pressão sobre o tecido circunvizinho a esses vasos sanguíneos, né? O fato das artérias estarem imersas em líquido no espaço subaracnoide também reduz o efeito da pulsação, o que poderia ser prejudicial ao tecido nervoso. Os espaços perivasculares envolvem os vasos mais calibrosos até uma pequena distância e terminam por fusão da pia com a adventícia desse vaso. Então, a partir daí, as arteríolas elas vão penetrar no parênquima do tecido nervoso, né, por alguns milímetros, até formar os capilares. Aí os capilares eles vão ser envolvidos pelos pés vasculares dos astrócitos, o que é muito importante para a formação da barreira hematoencefálica. Então lá se foi mais uma aula sobre o sistema nervoso, espero que vocês tenham gostado. Façam as visitinhas que a gente sempre pede, né? Instagram, site, né? Dê uma clicadinha aí nos botõezinhos para se inscrever, ativar o sininho e até a próxima aula. Então lá se foi mais uma aula sobre o sistema nervoso, espero que vocês tenham gostado, façam as visitinhas de sempre, clique, 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 clique.